Lâmpada de Deus, mensagens de vida. Em mais essa mensagem, Deus tem a palavra certa para situações da sua vida. Ministério César Augusto, mensagens de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para obediência e aspersão pelo sangue de Jesus, graça vos seja multiplicada. Estamos aqui no projeto de recuperação Manassés. Hoje é o dia 3, não é isso? 3 de abril do ano de 2011. Mensagem para o memorial às gerações futuras, aqueles que nos estão ouvindo pelo DVD ou ouvindo pela internet. Gostaria que o Manassés mandasse um glória a Deus agora. Glória a Deus! Aleluia! Se Deus quiser, domingo vamos estar aqui. Nós vamos trazer uma moça que é minha namorada para poder estar gravando, né? Tirando fotos com vocês. Gostaríamos de estar postando no nosso Orkut. É um prazer. Vocês veem, né, como Deus é maravilhoso. Lá fora vocês não valiam um centavo. Alguém, por exemplo, por causa de uma pedra, daria um tiro na sua cabeça. Alguém, por causa de uma dólar de maconha, deixaria você aleijado. Ali em São Torquato mesmo tinha uma moça, eu tive muita vontade de evangelizar ela, mas infelizmente não deu. Ela nunca dava espaço. O homem que vivia com ela deixou ela aleijada e deu um tiro na cabeça dela. Ela ficou cega. Mesmo assim, não deixou o caminho das drogas. E hoje, ela infelizmente está no cemitério. Vocês, graças a Deus, foram presenteados com a bênção da salvação e deram atenção a isso. E a Bíblia diz no capítulo 6, verso 37 de São João: e todo aquele que meu Pai me der virá a mim, e todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E quem está falando é Jesus Cristo. Ele é o único que tem amor sincero. E quando estamos com Jesus Cristo, a natureza dele está dentro de nós, e por essa razão conseguimos amar o nosso irmão. Conseguimos olhar para ele sem um olhar de desconfiança. Acreditamos que ele seja fiel. Isso porque a natureza de Deus está dentro de nós. Porque nós mesmos não somos nada. Nós somos falhos, pó e cinza. Eu, por exemplo, sou reverendo, sou pastor, mas eu também já vivi uma vida de vícios, não de droga, mas vícios de jogatina, né? Já fui uma pessoa perdida, já fui mulherengo, já vivi uma vida errada. Eu não me considero melhor que vocês porque tenho um cargo eclesiástico. Eu me considero igual a vocês porque somos salvos em Cristo Jesus. Amém? Então, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de São João 17. São João, Evangelho, depois de São Lucas, 17, verso 23 ao 26. Mais uma vez dizendo, São João 17, dos versículos de 23 ao 26. Apenas 4 versículos para a nossa meditação nesta manhã. Versículo 23, 17, capítulos são os números grandes, irmãos. Versículos são os números pequenos. Amém? Isso. Agora é só procurar o 23. Amém? Gostaria que todos acompanhassem. Amém? Bom, prazer estar aqui convosco. Amém? Glória a Deus. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Então os irmãos só acompanhem o Espírito e eu vou fazer a leitura. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é de que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que me vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer a fim de que por amor com que amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos ler o versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim que o amor com que amaste esteja neles, e eu neles esteja. Podemos acertar e palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fico feliz com todo esse calor humano. Amém? É gratificante quando a gente se sente amado. Acredito que até os bandidos lá fora, né, eles se sentem bem quando eles fazem a festa deles, quando eles se abraçam. Isso que Deus criou o homem com 3 partes.
Primeiro é o corpo, que é a parte física, a alma, que é o sentimento, e o espírito, que é o raciocínio. Então todo mundo, até o bandido, a prostituta, eles têm dentro deles, por mais que eles queiram ser muito racionais, eles têm dentro deles sentimentos, eles têm amor. Só que no mundo onde eles vivem, eles não conseguem expressar isso, porque ele vai ser chamado de bobo, de otário, vai dizer, fica gostando, fica, daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer. Então aqueles conselhos penetram na cabeça da pessoa, fala, não, eu não vou gostar de ninguém não, mas aqui é família de Cristo, aqui nós somos todos em amor, aqui não tem barganha, aqui nós amamos, aqui nós perdoamos, o irmão não pode pagar a dívida, amém, Deus vai pagar por ele, amém, Deus vai dar a vitória, e não podemos andar de cara virada, porque é isso que o diabo quer, porque vocês podem ver que os demônios, eles têm muita união entre eles. Então o que acontece? Eles nunca se destroem, eles nunca fazem briga um com o outro, por isso que o reino das trevas é bem construído, e nós devemos estar sempre em união, para que a obra do Senhor, nós estamos comparados a essas pilastras, nós estamos aqui sustentando uma obra, e se uma pilastra cai, a outra fica meio cambaleando, então é bom estar sempre ligado à base que é Jesus, para não cairmos, amém? Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem é, o que é perfeito para você? O que é perfeito para você? Eu fico observando alguns originais, como a Bíblia foi escrita. Por exemplo, o hebraico kevod quer dizer qualidade, e o latim perfectus quer dizer perfeito, sem nenhuma mancha, nenhuma mácula. Muitas pessoas buscam a perfeição nos últimos dias. Por exemplo, uma das coisas observadas pela ciência seria a estética. As pessoas gostam de olhar, por exemplo, os grandes prédios. As pessoas gostam de olhar as grandes personalidades do passado, como Napoleão Bonaparte, homens que fizeram nome nessa sociedade humana. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos falar sobre as grandes constituições do mundo. Nós vemos as 7 maravilhas do mundo, que são as pirâmides do Egito. Nós vemos, por exemplo, a grande Persépolis, que foi derrubada pelos gregos, o Areópago, nós vemos também os jardins suspensos. Tudo isso são símbolos de grande perfeição que sai na internet, sai nos livros, mas tudo isso é passageiro, é transitório. Jesus Cristo, ele uma vez disse em São Mateus, capítulo de número 24, versículo 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Muitas pessoas valorizam carros, valorizam renda, valorizam dinheiro, valorizam status social. O camarada chega de fora e fala para você, já troquei de carro pela 3ª vez esse mês, o meu tráfego está dando aí 12 mil aí por dia, entendeu? E você está na sua casa de recuperação, deixa de ser bobo, rapaz, sai daí. Só que aqui você tem paz, você tem salvação, você tem vida com Deus. Lá você vai sair ali fora, vai vender os seus kits, vai evangelizar, e ninguém vai botar arma na sua cabeça e vai falar, olha, quem vai dominar a boca desse lugar aqui sou eu. Tchau. Ninguém vai fazer isso com você. Por quê? Porque você é protegido por Deus, e porque os seus projetos agora estão em Cristo. Você foi uma perfeição que não é uma perfeição, meus queridos. O segundo ponto que eu gostaria de estudar é o ponto estético. Muitas pessoas vão em academias, gostam de malhar. Aleluia. Gostam de malhar os seus bíceps. Aleluia. Ficou melhor. Gostam de malhar os seus bíceps, o seu abdômen. Gostam de ter a perna bonita. Gosta de ir para a praia, se exibir com o seu corpo físico, né? Muitas dessas pessoas acabam virando homossexuais, para não falar que acabam vendendo o corpo deles. Muitas mulheres que estão hoje em dia na igreja, gostam de andar com uma roupinha bonitinha, mas muito disso é para atrair homens, e nisso atua um espírito maligno, que muitos chamam por aí de pombagira, e devemos tomar muito cuidado com a boa aparência. Você deve ter uma boa aparência, andar bem barbeado, cabelo cortado. Ontem eu cortei o meu cabelo, graças a Deus. Falei assim, eu vou lá para os irmãos Manassés, a gente tem que aparentar bem, né? Então o que acontece? Temos que ser exemplo também. Então o que acontece? A estética, a beleza física, é o segundo ponto de perfeição que as pessoas procuram. Se vocês forem olhar, por exemplo, as grandes empresas, né? Como a Podium, como a Renault, né? Eles quando pensam em alguém para poder apresentar o comercial na televisão, não vai pensar numa Maria Maisena, não vai pensar no Zezinho da perna torta, alguém falando assim com a boca, com 2 dentes só na boca, um para doer e o outro para abrir garrafa. Vai pensar em alguém bonito, alguém que fala bem, uma mulher vistosa, sorridente, entendeu? Vai pensar em alguém expressivo. Mas o que é que a Bíblia fala sobre a aparência física? Golias, por exemplo, era um homem que se estribava na sua força física, era um halterofilista, era um lutador de luta romana, porque os filisteus
que desenvolveram a luta romana, que foi desenvolvida na Grécia. Era um homem que tinha uma armadura de 90 quilos, só o capacete dele era 5 quilos e 200 gramas. Era um homem que tinha uma lança enorme, que dava aí em volta dos seus 3 metros, a espada dele era de 1,50 m, era um homem poderoso, era um homem que era um general e ele se colocava de pé e representava a sua nação. Mas Golias esquecia que não sabia que quem iria derrotá-lo era um homem de oração, era um homem de busca sincera a Deus, era um homem chamado Davi, que estava pastoreando ovelhas lá no pasto. Quem sabe Deus vai te usar, meu querido, para ganhar o traficante do lugar. O camarada que se estriba aqui, bota 2, 3 armas na cintura e enfrenta até a polícia, é você, o Davi de Deus, que vai trazer ele. E ele vai chegar cansado, com o coração quebrantado, para adorar a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Uma outra pessoa que se exaltava pela sua aparência, a Bíblia mostra. Dalila, o nome Dalila quer dizer desejo. Ela conseguiu derrubar Sansão com as suas seduções. Sim, mas ela ficou como símbolo de traição para o resto da vida. Meus queridos, não vamos apoiar nossas esperanças na aparência física, na força física, porque muitos homens que fizeram nome por causa da força física, como Bruce Lee, né? Homens como Cassius Clay, como Mike Tyson, né? Grandes homens que fizeram nome por serem poderosos, todos eles hoje em dia não têm seus nomes mais estampados. Bruce Lee mesmo morreu, não é? Enfim, todos passaram. Na época do dilúvio mesmo tinha homens assim, homens fortes, gigantes. Se você ler, por exemplo, capítulo 6, verso 4 de Gênesis, você vai ver que eram homens famosos, como você vê hoje em dia aqui. Se fosse aparecer hoje na televisão, eles teriam o nome estampado, como grandes guerreiros. E o que aconteceu? Veio o dilúvio e levou todos eles. Isso diz que as nossas esperanças não tem que estar na aparência física. Às vezes você olha para você e fala, poxa, eu tenho um narizinho chato, tenho o cabelo pichain, ou então eu tenho o cabelo liso, sempre questionando a Deus por alguma coisa. Aceite a você da maneira que você é. Às vezes você precisa nem para conseguir uma esposa, mas Deus tem tudo preparado para a hora certa. Deus não tem que abençoar o homem, ele leva a mulher lá onde ele está, ela se encanta com ele, gosta dele, fala, meu querido, você é careca, eu gosto de você assim mesmo. Eu vou me casar com você, vou beijar a sua careca toda noite, porque eu amo você. Deus trabalha da maneira como quer. Como eu já cansei de ver moças muito bonitas, sozinha. Então a aparência não quer dizer nada. Se você for ver o livro de Esther, no capítulo 1, tinha uma mulher que era bela em exagero, mas não tinha sabedoria, que era a rainha Vasti. E o que aconteceu? Ela envergonhou o rei expulsou ela, o rei procurava uma mulher prudente, não uma mulher formosa. Aí o que acontece? Com o tempo ele encontra Esther e se casa com ela e é muito feliz. A bênção de Deus pode estar mais perto do que você imagina. Glória a Deus. Uma outra parte de perfeição seria a parte de finanças. Muitas pessoas se apegam ao dinheiro, não dormem à noite, ficam se preocupando, eu tenho que construir, eu tenho que pagar fulano. Ah, rapaz, esse mês vai passar apertado. Aí o que acontece? Paulo, ele fala no capítulo 6, verso 9 até o 11 de 1 Timóteo, ele diz assim, Timóteo, presta atenção, Timóteo era um jovem como vocês, e atuava como esse monitor aqui, que é um dirigente. E ele disse assim, Timóteo, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e muitos entrando nessa cobiça, a cobiça do dinheiro, caíram em muitas concupiscências. O que é concupiscência? Ambição, desejo, loucas e nocivas, e traspassaram a si mesmos com muitas dores. O que quer dizer? Se o camarada não dorme de noite, pensando em trabalhar, aí ele vê que as contas não estão dando, aí aparece uma oportunidade de assalto, ele vai para o assalto, é preso, suja o nome dele, fica lá, dá desgosto à mãe, dá desgosto ao pai, não é verdade? Tudo isso por causa do amor ao dinheiro. Muitas pessoas, por amar o dinheiro, o dia que ele não vai trabalhar e ganha 100 reais no dia, a cabeça dele ferra. Ele fala, o que eu estou fazendo na igreja? A Bíblia diz que temos um dia para descansar, um dia para buscar a Deus. Você trabalha 6 dias e nesse dia você descansa. E o que Deus quer dizer com isso? Que você tem que relaxar, repousar o seu corpo, porque a maior riqueza, até o diabo sabe disso. Quando Jó perdeu toda a riqueza dele, se você ler em Jó capítulo 2, verso 4, diz a Bíblia assim, que o diabo conversando com Deus disse assim, olha, pele por pele, tudo que o homem tiver, isso dará pela sua vida. Toca na vida dele. O diabo sabia que o homem pode perder a riqueza dele toda, mas ele tem força para trabalhar. Então o que ele vai fazer? Ele era advogado, ele vai carregar pedra. Um tempo ele é encarregado, daqui a pouco ele está crescendo na empresa. Porque o maior bem que você tem fisicamente, humanamente, é a sua vida, irmão.
Não adianta você valorizar o dinheiro e daqui a pouco você está doente, está com problema de coração, problema de rins, não é verdade? Você está aí cansado assim, entendeu? Eu trabalhava numa transportadora que eu não tinha nem tempo para descansar direito e nem de ir para a igreja. Hoje em dia, graças a Deus, estou vivendo da obra e Deus está me abençoando. Meus queridos, priorize a Deus. O capítulo 6, verso 33 de São Mateus, Jesus Cristo, ele dá uma resposta para quem é apegado às coisas desse mundo. Ele diz assim: não estejais preocupados, a palavra é solícitos, mas quer dizer, preocupados com o que haveis de comer. Olhe para os lírios do campo, que não se vestem, que não tem armários, né? Mas se vestem melhor que o rei Salomão. E olhe para as aves do céu, que não tem armário, não tem armazém, no entanto Deus mantém ele. Sim, meus queridos, nós que somos cristãos, Deus nunca vai deixar nada faltar para você. É possível que você não seja rico, como muita gente aí é rico, mas o que Deus quer te dizer é que nada vai te faltar, comida, nem vestes, nem o projeto Manassés mesmo é um exemplo disso. Você está aqui, graças a Deus, você tem felicidade. De repente você tem algum problema entre uma pessoa e outra, mas isso é questão de relacionamento. Isso acontece em todos os lugares, no meio dos bandidos, no meio dos políticos, no meio das prostitutas, em qualquer sociedade, qualquer empresa. Se você chegar ali e for consultar cada um sempre tem um probleminha com o outro, não é verdade? Então é questão de relacionamento que você tem que pedir a Deus, é que te ajude a perdoar este irmão, para que você possa manter o vínculo da comunhão em nome de Jesus. São vários tipos de perfeição. Eu não gostaria de tomar muito o tempo dos irmãos, mas o que é que Cristo está fazendo aqui? Ele está falando sobre a perfeição, ele está falando sobre a sua oração, mas ele expressa aqui 15 ícones, pelo menos, de perfeição. E uma delas, que eu gostaria de destacar, é a comunhão e o amor. Diz assim: e nele, Jesus Cristo orando pelos discípulos: tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, ou a perfeição aí, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Ninguém consegue ser perfeito se ele não estiver ligado em Cristo. Um erro de muitas pessoas é dizer: eu vou tentar mudar primeiro, largar o vício do cigarro, da droga, depois eu vou para a igreja que eu não quero ficar vacilando. Todas as pessoas que aceitaram a Cristo no passado, Maria Madalena tinha 7 demônios, ela não falou: eu vou primeiro exorcizar esses demônios para depois aceitar Jesus. Ela foi para Jesus e Jesus Cristo expulsou aqueles demônios dela, aí ela foi liberta. A libertação só vem quando você está em unidade com Cristo. Porque enquanto você está cheio de si mesmo, você vai estar cheio das suas convicções. E muitos de nós temos convicções formadas no crime. Então muitos de nós vamos desenvolver uma filosofia violenta. E é por isso que temos que manter a unidade com Cristo. No capítulo de número 12 e o versículo de número 2 de aos Romanos, Paulo disse assim: não vos conformeis com este mundo, mas vos renoveis pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, hoje você passou para cá, você devagarzinho está aprendendo a deixar os vícios, deixar erros da sua natureza, sempre meditando na palavra, orando. Então você tem que criar novos projetos para a sua vida. Há pessoas que ele está aqui, mas o projeto dele está em coisas do mundo. Então você tem que tirar tudo isso. Eu, por exemplo, eu era cartunista e escritor de histórias em quadrinhos, mas tudo aquilo era violência, igual Dragon Ball Z, por exemplo. Entendeu? Tudo aquilo era violência, o Espírito de Deus sempre incomodava. Joga isso fora. Por quê, irmão? Porque enquanto você está se aplicando a coisas que vão agradar o mundo, então o amor do Pai não está na sua vida. É como diz em 1 São João 2, e o versículo 16: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Entendeu? O que é o mundo, irmão? O mundo é concupiscência dos olhos, foi o que João disse. O que é concupiscência dos olhos? Desejo físico, né? Uma casa bonita, riqueza, tudo isso enche os olhos, né? Concupiscência da carne, sexo, concupiscência da carne, violência. Quantas pessoas que deixam de vir para a igreja para assistir vale tudo, para ver um homem quebrando a cara do outro? Isso tudo é contra a natureza humana. Então você ainda fala assim, a soberba da vida. Por quê? Porque o cidadão, quando ele andava de chinelinho de dedo, vendendo picolé, todo mundo olhava para ele como uma pessoa gente boa, ele era muito humilde. Depois que ele entrou numa empresa, passou a ter um carro, ter uma moto, agora ele é soberbo. Ele anda com o nariz empinado. Então o mundo, ele é uma coisa passageira. Você não tem que aplicar suas esperanças nesse mundo, mesmo porque, se você for analisar as notícias, eu estou vendo que tem um televisor ali, você vai ver que esse mundo vai durar muito pouco tempo. Daqui mais um tempo nós vamos ter que usar a energia nuclear
que é uma energia que, se você ficar muito tempo, por exemplo, no Japão, lá em Fukushima, com pouco tempo você já vai sentir dores no seu corpo. Ela destrói o DNA, a energia nuclear. Você pensa bem um país como a França, que se gaba tanto pelos seus perfumes e a sua tecnologia, e por causa do euro também, tem 56 usinas nucleares. Eles se consideram perfeitos por causa disso também. E o que acontece? Se explodir uma daquelas usinas, o país vai pelos ares. Daqui a pouco vai matar todos os franceses. O que eu quero dizer, meus irmãos? Que nós devemos manter o vínculo da unidade com Cristo. E como é que você mantém um relacionamento com um amigo seu? Conversando com ele, ligando para ele. E com Deus você mantém um relacionamento com ele, orando, lendo a Bíblia, cantando louvor, não é? Procurando, Senhor, me ajuda. Eu sou assim, confesso seus pecados. Não tente se justificar para Deus, não, que é a pior coisa que tem. Entendeu? Você tem que abrir sua boca e confessar: não, eu pequei contra ti, eu fiz isso querendo, e eu quero que o Senhor me aperfeiçoe. Segunda aos Coríntios 5:15, 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Você, quando passou dos portões para dentro, meu querido, você sepultou o velho homem. Se você ainda não é batizado, precisa se batizar. São Marcos 16:15 diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? Então o que acontece? Você, quando é batizado, você passa por uma nova mudança de vida. Você tem que esquecer violência, você tem que parar de relembrar do seu passado, que você era respeitado lá no monte, não sei o quê. Então, meus queridos, para você vencer a sua natureza, você tem que aprender a esquecer dela. Esquecer daquelas músicas que você cantava nos bailes funk, no forró, cantar louvor, né? Procurar viver uma nova dimensão de você. Agora é uma nova criatura. A sua mente agora tem que meditar na palavra. Antigamente você queria ser o maior traficante de tal lugar. Agora você tem que pensar em ser um dos grandes pregadores dessa nação, para trazer vida através do seu testemunho, através da sua pregação, através da sua oração. Então é nisso que tem que consistir. Porque quando você começa a criar projetos que estão entre Deus e o mundo, daqui a pouco você vai para o mundo, irmão. Porque Deus não aceita um coração dividido. Se você pegar o Apocalipse 3, você vai ver que no verso 20, quando ele fala assim, que sua porta bata, ele está falando para uma igreja. E a igreja de Laodiceia é uma igreja com o coração dividido. Uma igreja que não é nem quente nem fria, ela é morna. Tenta tomar uma água morna para você ver, você vai vomitar. Então Deus, nos últimos dias, tem visto muito crente morno, que tem a mente na igreja e a mente no mundo. Com todo respeito para os que vão ouvir na internet, tem pessoa, artista principalmente, que vem para a igreja, porque hoje em dia a igreja não é como antigamente. Antigamente a igreja tinha um número muito pequeno, mas hoje em dia já existem artistas gospel, não é verdade? Então tem pessoa que não deu certo lá como apresentador ou apresentadora de programa lá no mundo, e vem para a igreja ser pregador, vem para a igreja tentar ser pastor, ser cantor, mas o coração dele ainda está na prostituição, ele ainda toma os goró dele, ele só quer ser um artista gospel, porque ele vê em Deus não uma oportunidade de salvação, mas uma oportunidade de ganhar dinheiro. E nós devemos pensar, não assim, não porque você, como interno, às vezes quando você sai para vender, Deus te dá a condição de vender todos os seus kits, você volta lá com 200, 300 reais no bolso. Não, isso aí é uma das bênçãos que Deus prometeu, a prosperidade. Agora você tem que pensar em estar aqui para mudar a sua natureza, mudar a sua vida. Porque muitas pessoas ricas, se você pegar o Apocalipse, né? Lá no capítulo 6, você vai ver que muitos ricos, muitos tribunos, muita gente grande, poderosa na terra, vai dizer assim: ó montes, caiam sobre nós, porque nós não aguentamos ver a glória daquele que está sentado no trono. E por quê? Porque eles são imperfeitos, porque eles buscaram mais adorar ao dinheiro do que a Deus, se esforçarem em explorar pessoas, arrancar o couro das pessoas com agiotagem, com o tráfico de drogas, ganhou nome, ganhou respeito na sociedade, né? Se tornou poderoso, expressivo. E o que aconteceu? Não aceitou Jesus, o nome dele não estava no livro da vida, e ele, a riqueza dele, vão ser destruídos pelo castigo de Deus. Então pensemos no que Cristo falou aqui em São João 17. Olha só: Pai, minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo.
Então olha só, Cristo está orando aqui por nós, por exemplo, dizendo assim: Senhor, Pai, onde eu estiver, eu quero que eles estejam também. E onde Jesus está? Na Judéia? Será que Jesus quer que você vá para Jerusalém? Não, né? Não daria um dia. O que ele está falando é de um estado de pureza, de santidade, né, de perfeição. Ele quer que você se sinta totalmente dependente de Deus. Ele quer que você se sinta uma pessoa necessitada de Deus a todo momento e a toda hora. Porque todo aquele que realmente adora Deus, ele se sente dependente de Deus. É igual, por exemplo, o usuário químico se sente dependente da droga. Ele rouba, ele mata, ele faz de tudo por causa daquilo. Agora Deus não quer que você roube e mate por causa dele, porque para isso fazem as falsas religiões. Olha só aquele versículo ali no Salmo 42, verso 1. Como suspira as costas pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. As costas, vocês estão vendo aquela ilustração, aquela figura? Assim como uma costa tem sede de beber água, por quê? Porque ela sobe em cima de pedra, ela corre, ela se esforça, mas ela vai buscar no rio uma fonte para poder matar a sua sede. Então você se esforça, às vezes você sai para vender os seus kits, você sai para evangelizar, alguém fala: você é convertido coisa nenhuma, usado às vezes pelo diabo. Você é um drogadinho, safado, mentiroso, imoral. Você está vendendo isso aqui, mas você quer comprar droga depois. O diabo usando as pessoas. E às vezes, você sente a sua natureza lutar contra você. Você tem vontade de xingar aquela pessoa, ofender aquela pessoa, matar aquela pessoa. Você fala: nos meus tempos eu ia lá na boca, pegava uma arma rapidinho e resolvia o assunto. Não pode ser assim. Você tem que olhar para Deus como a sua fonte de hidratação espiritual, de alimentação espiritual. Senhor, o Senhor sabe, eu quero justiça. O Senhor sabe que eu não sou assim. Está nas tuas mãos. Com pouco tempo, eu posso te dizer, você vai ver Deus entrar com providência. Com certeza. Então, meus queridos, Jesus Cristo estava dizendo que nós tínhamos que ter o mesmo desejo que Ele. Olha só: Pai justo, o amor. O mundo não te conheceu. O mundo não conhece o Deus que está na sua vida. Porque o Deus que está na vida dele é o Deus dele mesmo e o dinheiro. Ele só pensa nele. Ele pensa em encher a barriga dele. Ele deixa de comprar um kit para ajudar o projeto Manassés ou qualquer outro projeto, né? Mas ele não liga de chegar ali no bar, se tiver uma mulher, gastar 50, 100 reais com aquela mulher e às vezes levar para o motel e gastar mais 200. Para ele é pesado. Se ele comprar ali os 2 reais, ele vai falar assim: poxa, deixei de comprar mais cigarro. Vai faltar, mas para ele gastar na prostituição, ele não liga. Eu, por exemplo, quando vejo algum de vocês, igual eu já comprei do Daniel, eu compro de outros também, às vezes nem estou precisando, eu dou de presente. Isso é uma forma de estimular vocês a sempre estar trabalhando. Porque isso, irmãos, por exemplo, vou contar uma história para vocês sobre os alcoólicos anônimos. Quem criou os alcoólicos anônimos eram duas pessoas alcoólicas. Eu já preguei nos alcoólicos anônimos. Você sabe como é que eles largaram a bebida? Eles estavam tão preocupados em trazer gente para o movimento deles, que eles esqueciam de beber. Entendeu? Então o que acontece? Vocês estão tão preocupados em fazer obra de Deus, em vender seus kits, em conversar, que aquela vontade de consumir drogas ou qualquer outra coisa desaparece da sua cabeça. Porque o drogado no mundo, o que ele tem desejo? O que ele faz? Acorda meio-dia, grita com a mãe, come com força, vai para a rua atrás de passarinho, tem muito pouca atividade. Então o que acontece? Daqui a pouco vem a vontade, entendeu? Então quando a sua mente está ligada em Deus, Deus vai conservar você em paz. Vamos ver se isso é verdade? A Bíblia diz no capítulo 26, glória a Deus, capítulo 26 de Isaías, no versículo 2, aleluia, glória a Deus, diz assim, verso 3, que Deus conservará em paz aquele cuja mente está ligada em Deus, porque esse confia em Deus. Então, meus queridos, se você quiser vencer mesmo o desejo pelas drogas ou qualquer outra coisa, você tem que ter a mente ligada em Deus. Tem um hino, não sei se vocês cantam aqui, é o hino 77, glória a Deus, aleluia, bendito o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Então diz assim: queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador. Então é para você guardar o contato, irmão. Você pode ver que toda pessoa, todo bom soldado, quando ele é bem sucedido na batalha, ele mantém o contato com o quartel general. Quando aperta as coisas, o que acontece? Ele passa o fio, vem
os outros soldados e ajudam ele. Então você, para vencer o diabo, que você não tem que combater contra a carne e o sangue, você tem que manter contato com Deus. É como essas lâmpadas, elas mantêm contato com a rede de energia, porque elas produzem luz, mas sem energia dentro dela, elas não passam de lâmpadas comuns. Não vai passar de uma lâmpada comum, você pode jogar ela até fora, se não tiver energia. Então você, para vencer a batalha, você tem que estar ligado a Deus. A Bíblia diz no capítulo 6 de aos Efésios, Paulo diz assim, no verso 10, os demais irmãos meus, ele estava falando também do projeto Manassés, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Então é na força do Senhor. Nós não temos força em nós mesmos. Nós somos como essas lâmpadas aí. Nós podemos produzir luz, mas se estivermos ligados à energia que é Deus. Amém? Então essa é a perfeição que Cristo estava falando. É uma perfeição que o mundo não entende. É uma perfeição que o mundo até despreza, porque ele acha que é bobo você estar ele pelos olhos e fazer isso, mas quando ele se converte, a mente dele muda. Ele é cegado pelo poder dos diabos. Segundo aos Coríntios 4, verso 4, irmão acredita que o Deus desse século, que é o diabo, o Deus desse século, governante do mundo de pecados, cegou o entendimento de muitos para que não compreendam a luz da verdade. Vocês, enquanto estão aqui, vocês podem não ser ricos, nem tem carro, nem moto no ano, mas são pessoas que têm iluminação espiritual. E é uma coisa que o mundo não entende. Uma coisa que o traficante ou o bandido não entende. Quando os negócios dele começam a dar errado, ele não entende o que é. E às vezes é Deus trabalhando para trazer ele para o caminho da salvação. Mas ele é duro, ele resiste, ele não quer vir. A polícia pega, arrebenta ele, joga ele na cadeia. Ele vai fazer o exame de HIV e está aidético até o nariz. Aí é que ele se volta para Deus e lembra de Deus. Meus queridos, infelizmente, muitos de nós só nos voltamos para Deus quando a coisa está preta, como dizem por aí. Quando estamos endividados, quando vamos morrer, muitos de nós precisamos dar um tempinho ali, né? E depois voltar. Não volta não, meu querido, porque o diabo está lá te esperando. Vou te contar um rápido testemunho do irmão chamado Valtair. Ele fazia isso. Ele ia para a igreja, aí poeira baixava, depois ele continuava a beber e criar problema com os outros. Sabe o que aconteceu? Ele bateu de moto, quebrou a coluna. Não foi ninguém que matou ele não, mas foi um acidente. A mulher dele envenenou ele, que era uma crente desviada, praticamente, né, pelo que me contaram. E ele morreu. Teve que viver de caridade, de uma igreja evangélica, Assembleia de Deus lá da terra. E você pensa bem, você tem que viver da caridade dos outros e de uma mulher que não gosta de você. Então, irmão, pense em crescer no nome de Deus. Se hoje é interno, vou lutar para ser monitor, vou lutar para ser um instrutor, vou estudar a Bíblia, vou conhecer mais a palavra, não vou mais dar atenção a esses pensamentos, porque a natureza da gente luta contra a gente. Por isso que a oração de Cristo é que você estivesse onde ele estivesse, que era num lugar de santidade. No capítulo 15 do mesmo Evangelho de São João, Cristo ele disse, eu sou 10 vezes aqui, uma delas é que ele é a videira verdadeira. Você já viu uma vara de goiaba produzir goiaba se não estiver ligado na árvore, na goiabeira? Não tem como, irmão. Então você não consegue vencer o diabo. Você tem que colocar isso na cabeça. Você não consegue se você não estiver ligado em Deus. É igual esse dedo, ele vai murchar se eu arrancar da minha mão. Ele vai murchar ali. Ele não vai ter como manter essa aparência bonita se ele não estiver ligado no meu corpo, porque aqui corre sangue, tem água, então ele vai mantendo a aparência dele. Então você não vai conseguir vencer o mundo sem estar ligado a Cristo. Para finalizar, olha aqui. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, que é o nome de Jesus. É por isso que através do nome de Jesus você expulsa demônios, expulsa a enfermidade, não é? Cura os enfermos. O nome de Deus é Jesus. E diz assim, a fim de que, por amor com que amaste, esteja neles. Ou seja, o amor ágape de Deus. Existem 3 expressões bíblicas para amor. A primeira é eros, onde vem a palavra erotismo. Quem não lembra aqui, por exemplo, do cupido, que dá flechada no coração dos outros, né? Isso é uma brincadeira que a televisão inventa. Só que aquele ali é um deus grego da paixão, eros, que quer dizer erotismo. É o amor de paixão. Você olha para o corpo da mulher, cobiça ela, dá um jeito de conquistar com a mulher, depois que você faz o que tem que fazer, você não quer ela mais. É o amor eros. Você vai ver um exemplo de amor eros no capítulo de número 13 de 2 Samuel, onde Amon agarrou a própria irmã, estuprou a própria irmã, e depois o ódio, a Bíblia usa a expressão aborrecimento.
O ódio que ele sentiu foi maior. Ele falou assim: poxa, minha irmã, fiz isso com a minha irmã, coisa nojenta, assume daqui, não quero olhar pela sua cara não. É isso que é o amor eros, é o amor de prostituição. Agora, existe um amor chamado filial, que é o amor filantrópico. Você tem colegagem, tem amizade com os vizinhos, quer o bem com o vizinho, você vê o vizinho trocar a moto por um carro, você fala: poxa rapaz, felicidade para você, é o amor de irmão. Você tem consideração para o seu irmão, às vezes seu irmão está sem dinheiro, não, tranquilidade, não, outro dia você me paga. Esse é o amor de irmão. Existe um amor chamado distorce, que é o amor familiar. Vocês vão entender isso quando for pai, né? Você tem amor pelo seu filho, pela sua filha, né? Pela sua esposa, é o amor familiar. Agora existe um amor chamado amor ágape, e é o amor que Jesus está falando. A palavra ágape quer dizer amor de Deus, amor perfeito, é o amor que perdoa. Às vezes alguém falou uma palavra que destratou você, e você consegue perdoar, porque você tem o Espírito Santo na sua vida. Se você ler o capítulo 6 de aos Gálatas, verso 2, diz assim, que devemos carregar as cargas uns dos outros, e não agradar nós mesmos. O que Paulo está dizendo? Perdoa o seu irmão. O camarada às vezes estava nervoso, falou uma besteira com você, aí você, é até uma prova que Deus dá a gente. O que você faz? Não, ele está nervoso, depois, quando ele voltar ao normal, aí ele vê: poxa irmão, foi mal aí, entendeu? No mundo você dá um tapa na mão dele, sai fora rapaz, você é um animal, você tinha que ter pensado no que você falou, entendeu? Você não pode ser assim. Então, não, meu querido, que é isso? Deus te abençoe, amém? Pega na mão dele, dá um abraço. Tem coisa que mais odeia o diabo. O diabo fica ali olhando para ver o que é que você vai fazer. Se você reagir mal, se você tratar ele com indiferença, ele vai falar: é isso aí, ó, para você. Maravilha, não vai demorar, você vai estar lá fora. Aí eu vou te pegar, aí vou te crivar de bala. Eu tenho mais prazer em ver seu osso pocar todinho, e ver você todo estraçalhado. Depois eu enfio um garfo em você e levo você lá para o inferno. Sim, meus queridos, agora quando você abraça o seu irmão, fala: meu querido, Jesus é a nossa união, Jesus é a nossa perfeição. Salmo 133 primeiro: ó, com bom e com suave é, os irmãos vivem em união. Então o diabo luta muito para quebrar essa união de vocês, essa aliança, não é verdade? Que vocês têm entre vocês, para que vocês se aborreçam, para que vocês achem que o projeto Manassés é uma ilusão, para que vocês achem que a obra de Deus é religião, que é mentira, que a Bíblia foi escrita por mão de homem e o papel aceita tudo, que tudo isso é conversa fiada. Não, meus queridos, não aceite isso. Coloque o vínculo da perfeição. A perfeição que devemos buscar é a comunhão com Deus e a comunhão com nossos irmãos, sempre no perdão, né? Sempre no amor. Agora eu vou finalizar mesmo, irmão, o capítulo de número 3 de aos Colossenses. Eu sei que sou um pregador assim um pouco extensivo, mas é que Deus manda a gente falar. Olha só, verso 12, depois os irmãos meditam, aos Colossenses 3, verso 12: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de entranhas de misericórdia. Quer dizer, a palavra misericórdia vem da expressão miséria cardia, que quer dizer miséria do coração, misericórdia, entendeu? Então a misericórdia deve ser uma coisa assim: ô meu irmãozinho, meu irmãozinho, eu amo tanto você, meu irmãozinho. Quando o irmãozinho está longe de você, fala: aquele cara é mal pagador, rapaz, dá emprego para ele não, hein? Eu não indico. Então você não está tendo uma mudança, você está dizendo que você é um ator em cena, você pode até para a Globo, não pode ser assim. Então ele fala entranhas de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade. O que é longanimidade? É você ter sempre paciência. Não, camarada, uma hora Deus vai fazer a obra, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, se alguém quiser se aperfeiçoar, se alguém quiser, estou dizendo que você não pode ser um bom profissional, você pode fazer um curso dentro da área de vigilância, ser um bom porteiro, ser um bom digitador, de repente você gosta de trabalhar com computadores, mas na obra de Deus, para você se aperfeiçoar, é sempre a prática. Por exemplo, eu já fui praticante de Kung Fu e artes marciais. Para eu ser um bom lutador, eu precisava praticar todos os dias, pelo menos 3 horas, entendeu? Era pelo menos 1h30 de malhação. Depois eu ia treinar golpes,
né? E depois combate. Então é pelo menos 3 horas. Bruce Lee, por exemplo, ele treinava 8 horas por dia para poder ser o melhor lutador do mundo da sua época. Então o que acontece? Toda pessoa que quer ser bom em alguma coisa, se você for ver um bom músico, ele treina 6 horas, 8 horas por dia, lá está lá no seu instrumento, sempre praticando. Né? Um bom motorista, você vê que ele fica várias horas dirigindo, enfrentando trânsito. Então quando você quer se aperfeiçoar em Deus, você tem que dedicar um tempo da sua vida. Eu fico vendo muita igreja pregando sobre dízimo, sobre dinheiro, né? Que dízimo é a 10ª parte do que você traz. Isso tudo é comparação. Hoje em dia o que seria o dízimo também? É você tirar o seu tempo para você ler um texto da palavra, você ler uma revista cristã, fazer a sua oração, uma consagração, conversar sobre assuntos. É verdade que nem sempre a gente pode estar falando de Jesus, mas dedicar um tempo no seu dia, uma porção do seu dia para falar de Jesus. Fala, poxa rapaz, eu entrei num lugar, o pessoal gostou tanto de mim, comprar 20 kits de uma vez. Isso é uma bênção, irmão. Hoje em dia quem vai tirar ali R$40 e ajudar a obra de Deus? Isso é uma bênção. Então você tem que contar as bênçãos. Não, eu fui num lugar, pô, me destrataram, mas depois eu fui em outro lugar, fui bem tratado, me deram almoço. Poxa, eu sou muito abençoado por Deus, entendeu? Então, meus queridos, devemos, se quisermos manter o vínculo da perfeição, ter amor uns com os outros, né? E para manter o amor, temos que ter ligação com Deus em oração, na leitura bíblica, e estar sempre praticando a palavra, né? Sendo sempre sincero uns com os outros. Ah, irmão, eu não gostei disso que você falou, eu não gosto disso do seu jeito, por favor, muda, entendeu? Ser sincero um com o outro, não ficar com falsidade, aí o irmão está lá fora de você e você está lenhando. Isso é falsidade, o diabo opera nisso, amém? Meus queridos, vamos nos pôr de pé, vamos orar agradecendo a Deus. Fico feliz. Aleluia. Jesus amado. Aleluia. Vamos estar orando. Deus, em nome de Jesus, agradecemos pela tua mensagem. O que é perfeito para você é o amor que é o vínculo da perfeição. Nos ajuda a amar e a perdoar os nossos irmãos. Nos ajude, ó Deus, a ter a mente ligada no Senhor. Nos ajude a buscar mais a Deus. Nos ajuda a nos fortalecer em Ti. Deus abençoe este projeto. Abençoe aqueles que me ouvem pela internet ou pelo DVD. Que a Tua graça, a Tua misericórdia possa estar com todos nós. E que a Tua presença venha nos fortalecer, ó Deus. É o que eu oro, agradecendo a Ti, em nome de Jesus. Todos digam amém. Palmas para o Senhor Jesus. Amém. Olhando do céu, o mundo a pecar, disse o meu espírito, ao mundo eu vou mandar, através de uma virgem que escolhida está, vai nascer o rei, e o mundo vai salvar. Vai nascer um rei, e o mundo vai salvar. Jesus foi ao céu, Ele foi preparar para todos nós um lindo lugar. Jesus Cristo um dia Ele voltará, e os crentes remidos Ele levará. Você que está de fora, vem participar
olhando do céu, o mundo a pecar. Disse o meu espírito, ao mundo eu vou mandar, através de uma virgem que escolhida está. Vai nascer um rei e o mundo vai salvar. Vai nascer um rei e o mundo vai salvar. Jesus foi ao céu, ele foi preparar para todos nós um lindo lugar. Jesus Cristo um dia ele voltará e os crentes remidos ele levará. Você que está de fora, vem participar. Jesus Cristo te ama e quer te libertar. Aceita Cristo agora, que Ele quer te salvar. E o Evangelho de Cristo você pode pregar. E o Evangelho de Cristo você pode pregar. Jesus foi ao céu, ele foi preparar para todos nós um lindo lugar. Jesus Cristo um dia ele voltará e os crentes remidos ele levará. Ele levará. Deus olhando do céu, o mundo a pecar. Disse o meu espírito ao mundo